Gente, seguindo com a programação, nós vamos fazer aqui agora um rápido sorteio. Eu queria chamar os meninos do Cicobi aqui no palco, pode ser? Inácio, vem aqui me ajudar também. O Cicobi, né, gentilmente também trouxe aqui para nós alguns brindes para a gente sortear, não é isso? Boa tarde, gente. Nós vamos fazer então, como é que nós vamos fazer o sorteio? Vocês vão notar que no crachá de vocês, atrás tem um número. E o número que está no verso do crachá é justamente aquele que nós vamos usar para sortear. Alguém não tem número no crachá? Não tem? Tem? Isso, tá a caneta aqui embaixo. Tem, Derção? Muito bem. Vamos lá. Ô Nelson, vem aqui, Nelson. Vamos usar de você no bom sentido, tá? Pode usar no mal também? Vem cá, vamos lá. Estou aqui para ser usado. Está aqui para ser usado, né? Nelson, você vai falar para nós o número de 1 a 133. 47. 47. Vamos ver, Inácio. Está aqui. Fábio Ferrari. Quem que é o Fábio? Ah, o Fábio aqui? 47. O seu é 40. Não. 47. Ah, não, isso, perfeito. Mas na verdade, é assim, só para vocês entenderem. O Nelson fala o número, o 47 tem que dar na nossa lista aqui. Tá joia? Isso. A gente usar. Vamos fazer o seguinte, vocês viram que nós estamos super organizados aqui, não é isso? Então vem os dois para cá, uma salva de palmas. Nós já matamos 2 coelhos com uma paulada só. E na verdade era só para ver se vocês estavam espertos, viu? Se vocês entenderam. Então vamos lá, você é o Marcelo, parabéns Marcelo. Sobe aqui no palco com a equipe do Cicobi. O Fábio também está aqui. Muito bom, Fábio. Aí, vou deixar o Nelson sair na foto. Vai lá, Nelson, sai na foto com a turma aí. Muito bom, gente. Agora nós vamos usar o número do crachá, tá bom? Nelson, de 1 a 133. 91. Vamos ver, 91 tá aqui? Ah lá, muito bem. Agora funcionou nosso sistema de sorteio. Tem mais um chapéu e depois tem mais? Ah, tá bom. Porque tem chapéu e boné também. Tá, joia. Vem pra cá, você é a? Regiane, muito bem, obrigado pela presença. Regiane também vai ganhar um chapéu. Isso. Muito bom. Saiu na foto, Regiane ganhou o chapéu também. Agora... Nelson, vamos lá, mais um número. Mais um número, agora baixinho, 22. Número 22. Tem alguém no crachá, número 22? Rapaz, você acredita? Mas eu vou deixar para a próxima. Fala outro. Vamos passar mais um. 44, então. 44. É você? Então vem para cá e eu faço sua foto. Vai lá. Como é que aperta aqui, Tuca? Onde que aperta? Vai você. Aí, muito bom. Vamos lá, Nelson. Agora são os 3 bonés. É isso? Então, 44, 90, 63. 63. Ninguém? 63. Vamos ver aqui, Tuca. Agora sim, agora vocês entenderam o motivo da nossa lista, né? Vamos ver aqui. É o João Otti. É isso? João Francisco Otti. Tá aqui? Já foi embora? Tá ali? Ô, João, então vem pra cá que você ganhou um boné agora, foi isso? Muito bem. Já vamos sortear aqui de novo. Mais um, Nelson.
Agora lá em Riba, 115. Número 115. Oi, Inácio. Traz aqui pra gente. Vamos ver o número 115. Número 115 foi a Rafaela Dias. Cadê a Rafa? A Rafa tá por aí? Deve estar lá fora, a gente guarda o dela para fazer, mas ela está aqui. E o último? Último, 7. Número 7, Luzia. Vem para cá, Luzia. Muito bem. Gente, esse é o da Rafaela, a gente faz a foto com ela aqui fora, tá bom? Obrigado, Nelson, também. Queria chamar o Douglas Damalho, tá aqui? O Douglas vai dar uma palavra com vocês sobre o apoio que o CIESP também tem ofertado. Boa tarde, pessoal. Primeiro quero agradecer a Associação Comercial, o Sebrae, por poder estar falando um pouquinho com vocês, né, para apresentar um pouco do CIESP. O CIESP é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Nós estamos sediados aqui em São João do Boa Vista, temos 42 regionais no estado de São Paulo, São João é uma das regionais, a gente abrange 20 cidades aqui na nossa região, e o que a Meire disse aqui é diferencial competitivo, varejo, atacado, diferente do produto, é o que a gente lida com a indústria todo dia, né? E a ideia é que esses pequenos produtores, uma hora, se torne uma indústria, né? Porque aos poucos vai trazendo e crescendo e trazendo, fomentando a economia no nosso município, na nossa região. Isso que o CIESP busca, promover e fomentar, fortalecer, desenvolver a economia local para poder fazer o crescimento da qualidade de vida da população que aqui está situada. E, diante disso, o CIESP também tem um produto que cai muito... nós começamos a receber muitos associados na parte de vinícola, de laticínio. E por quê? Porque a gente tem um produto que chama logística reversa. Hoje, a legislação brasileira exige que você tome cuidado com o descarte de embalagens e resíduos. Então, todo produto que você comercializa, antes era só o estado de São Paulo, agora já está abrangendo quase todos os estados do Brasil. Acho que só 3 ou 4 que não contemplam essa lei, essa legislação. Então, o que vocês têm que ter atenção? Todo produto embalado que é comercializado no estado de São Paulo, hoje, nesses quase todos os estados brasileiros, vocês precisam ter atenção com a logística reversa. Como a Meire disse aqui antes, não deixe que a CETESB encontre vocês, né? Primeiro, todo ano, a CETESB exige, aqui para nós no estado de São Paulo, que você apresente o relatório de logística reversa. Esse relatório, você vai ter que justificar o total de embalagem comercializado nos estados em que essa lei obriga. Então, o CIESP criou o Plano de Logística Reversa coletivo, no qual a gente ajuda vocês a ter esse requerimento, esse certificado, dessa obrigação ambiental. E também virou um diferencial competitivo. Por quê? Hoje, com essa legislação, o CIESP desenvolveu 2 selos. O selo primeiro de associado CIESP e o selo que você cumpre essa obrigação. Então, virou um diferencial competitivo. O consumidor final, na hora que vê seu produto na gôndola do supermercado, por exemplo, ele vai ver que é um produto sustentável, um produto que tem o selo que você se preocupa com o meio ambiente. E isso hoje é um diferencial muito grande. Então, eu quero agradecer o espaço para estar falando um pouquinho com vocês. Quem quiser passar lá no escritório do CIESP, o CIESP fica localizado na Oscar Piraja Martins, ali o prédio do CIESP, onde está localizado também a TV União, né? Vamos lá tomar um café, mostro para vocês exatamente como funciona essa legislação e poder também mostrar uma gama de produtos e serviços que o CIESP oferece para as indústrias e para os seus associados. Hoje o CIESP até deixou um folder no banco aí,
Hoje tem mais de 8 mil associados no CIESP. Então, traz uma capilaridade, um diferencial que você pode estar fazendo negócio junto com essa base associativa. Então, quero agradecer o espaço e o que precisar, o CIESP está de portas abertas para receber vocês. Valeu, Douglas. Muito bem, obrigado ao CIESP também. Agora, pessoal, chegou o momento que a gente vai falar sobre agregação de valor, né? Como a gente está dentro da nossa programação falando sobre cases de produtores, por exemplo, que muitas vezes vê, né, no ato de agregar valor, ou seja, de transformar um produto base, por exemplo, às vezes o café, né? Muita gente ainda vende na commodity, aí outros decidem de repente colocar uma marca, e aí decide torrar esse café, moer e vender, ou seja, esse ato de transformar é um ato de agroindustrialização, né? Com produtos de agronegócio ou da agropecuária, a gente industrializa isso de alguma maneira. É uma das formas que muitos produtores veem de aumentar a renda da propriedade. Claro que isso não é uma obrigatoriedade, claro que isso é uma possibilidade e uma oportunidade para aqueles que têm o interesse. Nesse momento, eu queria chamar para cá Glaucio Peron, o primo do Doce da Roça. Uma salva de palmas. O primo que já tem essa marca que é o chapéu, né? Ele, no convite, quando a gente pediu para poder montar a arte, ele falou assim, não, mas coloca minha foto com o chapéu. Não foi isso? O pessoal não reconhece. Então, o primo também tem um caso bem legal. A Doce na Roça fica ali em Poços de Caldas, né? Mas hoje tem vendido também na vendinha virtual, como você fala. A palavra está contigo. Obrigado por ter vindo também no Agroconexão, primo. Valeu. Ô, turma, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos. Meu nome é Glaucio Peron, sou o doceiro caipira da Doce da Roça. Eu quero saber de vocês aqui, quem já subiu a serra, foi dar uma passeada em Poços de Caldas e passou na minha loja e gastou uns cruzeiros lá? Ah, mas eu acho que tinha que ter mais gente, hein? Pelo amor de Deus, tem pouca gente gastando comigo lá, gente. Meu aluguel lá é 13 mil cruzeiros. Vocês têm que ir gastar mais comigo lá. Pelo amor de Deus, o pessoal daqui de baixo, né, que a gente costuma falar. Lá em cima a gente fala, o povo que gasta bastante é o paulista. Então eu preciso que vocês subam mais, viu, gente? Tudo bem? Bom, meu nome é Glaucio, eu sou de Poços de Caldas. Estou à frente da Doce da Roça. Doce da Roça, a maioria das pessoas conhece como uma loja, mas na verdade nós somos um sítio que produz doce, dentre eles doce, né? Hoje o que a gente mais conhecido é de doce. Ô primo, tem aquele trem lá para passar? Mas fiquei bonito, hein? Fala a verdade. De doma e tudo mais. IA, né? Melhora, né? Ô turma, esse trem aqui? É eu que passo, né? Isso. Tá bom. Beleza. Eu acho que eu acabo esquecendo de passar porque eu converso muito. Ô, turma, a gente vai bater um papo aqui, né? Bem descontraído. Sou produtor rural, sou produtor artesanal de doces, sou empresário e, ultimamente, também eu sou influencer digital. Caipira, mas sou. Entendeu? O importante é isso, né? E a gente, o Júnior me fez um convite aqui para a gente falar de agregar valor à nossa propriedade rural. Quem aqui é produtor rural? A maioria das pessoas. Parabéns, nós somos foda. A verdade é essa, né? Então, a gente está no meio de colegas, então a gente vai bater um papo aqui sobre a questão de agregar valor à propriedade, né? E só queria fazer um adendo. Tem uma pessoa aqui na palestra que, para mim, é o meu mentor, que eu acho que poderia estar falando muito mais do que eu vou falar hoje do que eu mesmo, que é o Joãozinho Leite, que vai falar daqui a pouco, João? Esse cara, sabe essas coisas que aconteceu com o que a gente chama de QMA, Queijo Minas Artesanal, que ele foi valorizado, que ele foi condenado, que depois ele foi exaltado, e hoje o QMA é um patrimônio da humanidade pela Unesco? Sabe, já ouviu falar disso? Que o queijo Minas nosso, né, o queijo Minas artesanal, ele é um patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco, em 2024. O responsável desse cara foi esse aqui. Foi esse cara ali, ó. Esse cara
Eu tiro meu chapéu para ele, eu chamo de mentor. Um dia ele falou para mim, numa reunião do Saron, que é uma cooperativa, ele falou assim, ele falou assim, ô Glaucio, eu sou o Joãozinho Leite e tô pro queijo. Agora você tem que ser o Glaucio Açúcar e tá pro doce. Nunca esqueci disso, meu querido. Então, a gente vai bater um papo aqui do que a gente faz lá no nosso sítio. Sou produtor rural, filhos de produtores rurais. Eu sou natural de uma cidade que chama Ubá. Ubá é perto de Juiz de Fora, dá 630 quilômetros daqui. Mas o meu pai, ele é da Emater, o que é o equivalente aqui a CAT, não é isso? Vocês têm a CAT, né? Um trabalho de assistência para o pequeno produtor. E depois o meu pai foi do IMA também. Então, toda essa saga de roça, né, de êxodo rural que nós enfrentamos também, isso a gente sentiu na pele, né? Eu tenho 50 anos, então meu pai, na década de 80, ele falava, meu filho, a gente tem que fixar o homem no campo, mas com dignidade. Porque só tem duas coisas que o homem se movimenta. Primeiro, é uma grande paixão por uma bela mulher, né? Essa é a verdade, a gente muda de lugar e tudo mais. E a segunda é as melhores condições de vida para a nossa família, não é isso? Então eu estou aqui no sul de Minas, por isso eu migrei para cá, porque eu entendi que aqui era uma região melhor para se prosperar, né? Então, muito próximo daqui de São Paulo, né, que eu tenho um carinho muito grande, né? A gente vende e a gente respira mineiridade, mas eu tenho um apreço muito grande por vocês aqui de São Paulo, porque vocês fazem as coisas acontecer. Não é à toa que vocês são a locomotiva do Brasil, então eu tenho um carinho muito grande de estar aqui. Adoro descer a serra também, entendeu? E aí, aqui a gente é muito valorizado por vocês. Bom, a gente começando aqui, como que eu surgi dessa doçaria, né? Em Ubá a gente tem uma manga que chama mangubá. Não sei, aqui talvez seria a manga doce de leite, manga coquinho, e essa é um doce que a gente fazia muito lá. E isso perdia na roça. Então, a gente, de uma maneira bem sintética assim, a minha avó começa a fazer esses doces e a gente tinha que fazer isso também. Então, tudo que é doce feito de doce da roça, por isso que a minha empresa chama Doce da Roça, lá você não vai ter um creme brûlée, esses trens, você vai ter uma goiabada cascão, um doce de leite, uma abóbora com coco. Então, a gente começa a fazer esses produtos porque a gente não queria, a minha avó não queria aproveitar, né? Vou contar um caso da manga, na verdade. Todo mundo sabe aqui que mangueira geralmente é uma ave frondosa, não é verdade? E o Ubá é muito quente. Então a minha avó olhava da sede da fazenda assim, o gado todo embaixo da mangueira. E ela falava, menino, sobe no pé de manga para pegar as mangas. Porque acontece? As vacas ficam debaixo da mangueira e fica comendo a manga. E ela não sobe o pasto para comer. Então ficava tudo debaixo. Mas a minha avó não tinha uma preocupação, na verdade, com a questão do gado não comer. Acontece o seguinte, gente, a vaca quando come a manga e ela rumina e engole, às vezes ela engasga. E aí o bicho vem a óbito. Imagina, você lá está com uns 1000 cruzeiros lá, e, de repente, a vaca morre. Então, a preocupação da minha avó é não deixar as vacas morrer, né? Porque, imagina, se a gente tirava 50 litros de leite, você perde uma vaca que dá 8 litros de leite, já deu problema na propriedade, não é verdade? Então, a gente pegava essas mangas e fazia mangada, que é um produto muito comum nessa região. Então, a minha tradição de doce vem dessa época que a gente era obrigado, ninguém fazia, porque a gente, 9, 10 anos, você acha que a gente fazia porque queria? Óbvio que não, a gente fazia porque a gente era mandado, né? Nenhuma criança trabalha feliz na roça, né? Em nenhum lugar, não é verdade? Mas a gente fazia isso. Depois disso, aí a gente podia brincar. Mas antes tinha que cuidar disso. E a doçaria, que a gente chama, é uma atividade muito da mulher. Aonde que o homem entra nisso? Como eram tachos grandes, né? Tachos de 100 litros, a gente entra na hora de fazer força, né? Então, as mulheres faziam feitio, mas a gente mexia o tacho, porque quando o doce vai apurando,
ele vai ficando mais pesado. E aí você precisa de ter mais força, né? Mas no final, sempre vocês, mulheres, que davam o ponto no doce. Então, mais uma vez, um carinho também com o pessoal, com as mulheres, que eu tenho uma camiseta que fala o seguinte: se eu me formei foi graças a uma mulher, que foi a minha mãe. Porque é uma atividade que vocês fazem com muito esmero. Eu sou homem, mas eu poderia ser um viado fazendo doce lá, né? Mas eu sou macho mesmo, viu, gente? Fica tranquilo. Deixa eu dar uma passada aqui nesse trem para ver se... Bom, entrando mais nesse assunto agora da questão da valorização né, de como agregar valor à nossa propriedade. Eu sou um sitiante, eu não sou grande proprietário, tenho 11 alqueires só de terra, então é uma propriedade bem pequena. E o que eu entendo do homem do campo, ele tem dois grandes desafios para desenvolver na propriedade. Primeiro, quando você planta algo, alguma cultura, né, alguma roça, a primeira coisa é se a gente vai colher. Você concorda? Porque as intempéries são muito grandes para a gente, desde o plantio até colher. Então, essa é a primeira apreensão que eu entendo que o homem do campo tem, que é colher. E a segunda, que é outra apreensão que nós temos também, vender. Se vai ter mercado, não é verdade? Porque, conseguimos colher, deu tudo certo, a chuva chegou no tempo certo, tudo. E se vai ter mercado ou não? Essa é uma grande dificuldade também, porque eu já passei com um trator em cima das minhas abóboras, com a grade. Olha só, nesse exato momento, né, a gente tem um doce que a gente ganhou um prêmio de melhor doce de fruta do Brasil, que é uma abóbora com lascas de coco. Então, a abóbora não tem aquela coisa, a abóbora é comida de porco, né, é barato. Não, realmente, às vezes, é barato mesmo, né? O comércio do quilo de abóbora está em torno de R$ 1,30, R$ 1,50 agora. Sabe quanto que está esses dias? 50 centavos. Não compensa tirar da roça, você concorda? Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uns na roça aqui, passa com a grade em cima, irmão. Monta no trator, passa em cima, não é verdade? Então, quer dizer, quando a gente está trabalhando com commodity, é um desafio. Leite, vamos falar de leite um pouquinho? Quanto que está o leite por aqui? Quanto que estão pagando aqui, cooperativa? 2,60? Lá está pagando 2,50. Aqui a gente tem o Joãozinho, a gente tem o Fabinho, né? Apesar do Fabinho ser de búfala, né? Mais chique, invocado demais e baixinho, né? Mas imagina o seguinte, então se a gente usa mais ou menos 10 litros para fazer um queijo a 2,50, 2,60, então só de matéria-prima ali são R$25, concorda? Esses caras conseguem vender o queijo a R$100. O que eles fizeram? O Joãozinho está aqui hoje, mas o filho dele, o Igor, está lá na produção. Mas tem mais trabalho? Tem mais trabalho, óbvio. Imagine que a gente vai aumentar o valor, agregar valor aos nossos produtos sem trabalho, não é verdade? Fabinho, tem bastante trabalho lá com as búfalas? Não é? Mas conseguiu agregar valor. Ainda mais o que está acontecendo com queijo, nesse movimento de valorização do que a gente chama de produtos de origem. Então, é a hora que, se você estiver vendendo uma commodity, pessoal de café, que vende para cooperativa e tudo mais, o que os caras estão fazendo? Eles estão metendo a mão um pouco no bolso, né? Investindo, criando as próprias marcas, porque vai deixar de vender commodity. Então, vender a commodity hoje é uma opção? Porque é o seguinte, você planta, colhe e vende. Mas hoje a gente vai tratar de coisas diferentes aqui, que é o que eu faço também no sítio. Então, pensando na questão de abóbora, olha como que é barato. Gente, sabe outra coisa que é barato também? Goiaba. Goiaba é barato. Mas eu consigo vender 1 quilo de goiabada, 1 quilo de doce de abóbora, 1 quilo de doce de leite a R$120 o quilo. Mas eu não entrego mais para a cooperativa, eu também não vendo mais para o Ceasa, eu absorvi, né, horizontalizei mais a nossa cadeia
para a gente ter valor agregado nisso. Mas olha só que interessante, né? No meu caso aqui, eu acho que o caso do leite é um pouco mais complexo. Eu venho de família de produtores de queijo, então eu tenho um carinho muito grande com o produto queijo. Mas eu entendi e falei assim, queijo dá trabalho. Porque a gente vendia queijo, colocava os queijos nas formas e ia vender de charrete, gente. Eu sou dessa época que eu, meus primos, por isso que eu chamo muita gente de primo, a gente colocava numa charrete, tem uma diferença de charrete e de bagageira, na verdade a gente andava numa bagageira, entendeu? Aí colocava lá 5, 6 queijos, a gente colocava uma banda do capado, uns 3, 4 galinhas no pé, amarrada, e a gente ia no sábado fazer feira, vender isso, né? Então, existe uma história de labuta, mas a partir do momento que, olha só, eu pego fruta, açúcar, coloco num tacho, coloco no fogo, eu transformei minha matéria-prima, que era fruta. Eu transformei o meu produto, que era leite, num produto acabado. E é isso que vocês precisam entender. Eu não sei quais são as atividades de vocês aqui, mas a partir do momento que você virar e falar assim, eu não vou vender mais commodity, você vai agregar valor ao produto. Vai ter que trabalhar? Vai. Vai ter mão de obra? Não. Essa é a verdade também. E aí, o que eu lembro muito do meu pai falando, né, de deixar o homem no campo com dignidade, porque é isso que vai fazer a diferença. Se o cara não está vendo valor nessa commodity, ele vai ter êxodo. Lá na Serra da Canastra, que é um exemplo de muita coisa, quem conhece a Serra da Canastra aqui? Você não, porque você vai muito lá. Pelo amor de Deus, como que gosta? Quem conhece a Canastra? A Canastra é um terroir, é uma região. Como nós estamos fazendo aqui em Poços na região vulcânica. Você sabe o que está acontecendo aqui? Vocês estão sabendo? Você está sabendo, Joãozinho? Aqui nós estamos criando uma região vulcânica. Né? São os municípios, 12 municípios, se não me engano, de Minas e 4 daqui de São Paulo. É isso, né? Se não falha a memória. A gente está criando uma região vulcânica aqui justamente para a questão de valorização de produto e de região. Não só de produto, de região também. Então, o case que é muito grande aqui no Brasil é Canastra, é Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, mas nós estamos criando a nossa, porque a gente tem um vulcão que é um intangível aqui, muito interessante para a gente. Então, eu acredito que é um momento muito legal para a gente começar essa questão de valorização de produto. E o seguinte, tem 2 características nesse terroir nosso. É o primeiro, que tem 2 estados, que são grandes desafios, inclusive de legislação, né? E o segundo, que são multiprodutos. Começa com café, depois vai para azeite, vinho e doce, né, gente? Vou ter que colocar um docinho aí para o meio, porque senão eu quero vender meu doce também. Eu quero vender meu doce a R$300 o quilo, se puder. Né? A gente precisa agregar valor ao produto. Por exemplo, há 3 semanas atrás teve um Mundial do Queijo, teve 2.600 queijos inscritos. E tem uma categoria de doce de leite. Nós levamos 4 produtos, ganhamos 3 ouros e um super ouro. É uma questão de valorizar. Né? Então, o que a gente está lá. E é um doce que a gente faz um doce diferente, que a gente chama um doce de nata. Ele é um doce de leite que a gente acrescenta creme de leite nele. Então, ele fica mais suave, mais palatável e com pouco açúcar. Então, é um produto que é uma inovação, né? Uma evolução do que a gente já tem de doce de leite. Bom, falando então isso aqui, o que a gente fez foi justamente agregar valor ao produto. Né? Ao invés da gente mandar para a cooperativa, para o laticínio, a gente vamos ficar com esse leite aqui, vamos ficar com essa fruta aqui, e a gente vai valorizar isso, né? E aí, quando a gente transforma essas coisas, aqui, por exemplo, vocês têm um cenário muito interessante no estado de São Paulo de charcutaria. Joãozinho está fazendo lá também. O soro que ele jogava fora do leite, ele está dando para porco. E já está falando assim, o porco canastra, não é isso, João? Entendeu? Já está fazendo isso lá. Então, ele está fazendo tudo dentro da própria propriedade deles. Então, é um case, se eu fosse vocês, iam lá para vocês verem o que eles estão fazendo, porque eles são, como eu costumo falar, e o Daniel também, ponta de lança. Os caras são bons. Agora, Joãozinho, você tem 50 anos fazendo queijo já? 50 anos fazendo queijo. Você acha que é sobre produto ou sobre história?
história. É sobre história. Ele deve ser a quinta geração. Quinta geração, mais ou menos, gente, são 200 anos. E tem o Igor, o filho dele agora, que é a sexta geração. Não é sobre o produto já está lá. É sobre a história que eles vão contar. E agora, mais do que nunca, nós precisamos deixar de ser produtores, né? Deixar de ser é só uma maneira imaginativa, para ser contador de histórias. Quantas histórias sensacionais nós não temos aqui? Quantas histórias fantásticas a gente não tem nesse vulcão? Então, a gente agora precisa de pensar em como nós vamos contar as histórias, porque as pessoas, ainda mais a própria pandemia, ela agilizou esse processo, né? As pessoas estão mais conscientes para o uso do seu dinheiro. E ela não quer só ter o produto. Ela quer um produto, ela quer gastar, mas para algo que faz sentido para eles. Vou usar de novo o exemplo da canastra, que é onde que eu me inspiro demais, né? Tudo que aconteceu na Doce da Roça tem muita inspiração na canastra. Imagina o seguinte, se você tem um queijo bom, a gente tem que falar de um queijo bom, certo? Que, por exemplo, tem um queijo lá na França, que é o Brie, que é um queijo gostoso. Quem gosta de Brie aqui? Todo mundo gosta de Brie, acredito eu, não é verdade? Mas lá na canastra tem o Sérgio, o Serjão, tem o Capim Canastra, tem várias pessoas, tem o Ivaí, que faz um queijo tão bom quanto. Só que ele faz aqui no Brasil, lá no rincão da canastra, e um queijo é muito bom também. Hoje o consumidor ele já está mais preocupado com isso. Imagina que esse queijo, tanto o Brie como o canastra, custa R$100. Agora, se esse cara escutar a história do Joãozinho, escutar a história do Guilherme, do Henrique, do Gui, do Ivaí, do Sérgio, ele vai ficar sensibilizado, gente. Ele costuma falar assim, puta, que legal, eu tenho 100 cruzeiros aqui no bolso, tenho o Brie aqui, mas tem o queijo canastra aqui, ou tem um queijo do Cerro. Mas eu fiquei impactado com a história daquele cara lá da canastra. Então, o meu dinheiro aqui, eu vou gastar com esse queijo da canastra. Eu não vou gastar com o Brie lá da França. Os franceses já estão ricos já. Então, eu vou ajudar, vou cooperar, vou colaborar com esse cara da canastra, com o Miguel da canastra. Faz muito mais sentido eu ajudar quem está perto do quem está longe. Ou comprar um docinho também, né? Ajuda o doceiro também, pelo amor de Deus. Dó de rã eu quero ter uma de cada cor, cada dia, um dia na vida. Então... Oi? Pois é. Ele quer valorizar, né? E a gente precisa disso, né? Então, falando assim, desde que o queijo seja bom e tudo mais, vamos valorizar do que é nosso. Então, a pandemia, ela ajudou esse processo de valorização, né? Que a gente chama aí de capitalismo 4.0, capitalismo consciente. Falei assim, olha, eu tenho o poder do dinheiro no bolso, eu estou lá em Higienópolis, em São Paulo. Mas eu falei assim, cara, que legal esse negócio que faz lá na Serra da Canastra. Então eu vou levar esse queijo da Serra da Canastra. Mas para eles serem sensibilizados, eles precisam escutar a história da gente. Então, é deixar de ser um pouco produtor e ser contador de histórias. Se vocês tiverem a oportunidade de abrir o meu flyer aí da Doce da Roça, tem a minha história. Então, quando vocês verem um doce de abóbora, verem uma goiabada, verem um doce de leite, falam assim, porra, gostei da história desse caboclo. Eu vou comprar dele, porque eu acho que o meu dinheiro vai colaborar, cooperar com esse cara. E é isso que a gente precisa fazer hoje. E as pessoas, gente, estão sensíveis de ouvido para escutar essas histórias. Porque as histórias são fabulosas. Então, a gente vai... volto a falar, além do produto bom, ela vai falar assim, puta, que legal, por que ele faz? É que o pessoal aí do marketing fala de propósito, né? Na verdade, o propósito é um boleto na segunda-feira,
né? A gente precisa trabalhar para pagar os boletos, não é verdade? Às vezes o propósito é uma indicação lá no cartório de protesto que você fala assim, filho, se eu não pedalar agora, eu estou lascado. Então, a gente precisa ter isso, mas as pessoas estão muito mais suscetíveis a ouvir isso. Então, contem histórias, que isso vai valorizar o seu produto e vai valorizar a sua propriedade. Deixa de vender commodity para vender um produto de valor agregado. Vou passar aqui para ir lembrando. Chegou aqui. Agora eu vou falar de uma coisa que é muito interessante que aconteceu lá ali em Minas Gerais, né, que a gente está muito perto. A Emater, entendendo isso, né, eu falo um pouco com emoção da Emater, porque meu pai era da Emater, né, e aí quando ele faleceu, depois de uns 4 anos, chegou um assistente da Emater na minha propriedade, para me ajudar lá com o meu pomar. Gente, quando eu vi o carro da Emater, que é a mesma coisa do CAT aqui, né, da CAT, né, que se chama, eu chorava que nem um menino, porque eu vi o trabalho, o quão importante o trabalho do meu pai era, né, nessa questão de extensão rural, né? E aí, o que eles fizeram lá em Minas, que também eu acho que foi muito interessante, né? Aí vem poder público, né? Eles criaram um programa que chama Ruralidades. É um livrão dessa grossura assim. Hoje começou, acho que com 30 produtores, com 30 propriedades, e hoje está com mais de 150. A Retiro dos Tachos, que é a minha propriedade, está nesse livro. O que é, gente, que eles entenderam? Eles chamam de turismo associado à produção. Então, hoje eu faço isso lá no sítio. Fabinho já faz isso há muito mais tempo, né? É muito ativo. Então, o que é? É começar a usar o turismo como uma mola mestra desse desenvolvimento econômico. Porque, olha só que interessante, o turismo ele não agride, né, o meio ambiente, e é uma maneira de você contar a história para as pessoas, de como você faz, o que você faz aquilo, porque essa turma, imagina o seguinte, se a gente pensar num poder aquisitivo maior, né, que são essas pessoas mais sensíveis para esse tipo de produto, gente, eles já conhecem o mundo inteiro. Esse povo tem dinheiro no bolso, ainda mais os paulistas. Né? Nós em Minas nós é um pouquinho mais pobre. Mas vocês aqui, esconde ouro, tem banco, né? Mas esses pessoal já rodou o mundo inteiro. Eles já conhecem tudo. Foi lá na Torre Eiffel, foi na Torre dos Cambal. Eles querem ter agora mais conexão com proximidade. É a hora nossa. Eles querem vir conhecer como que eu faço doce no tacho, como que o Fabinho faz o queijo, como que o cara faz o café, como que é colhido o café. E aí eu vou mostrar uma experiência que eu tive na canastra que eu repliquei no meu sítio. Lá, então, tem os produtores, né? Tem gente lá que faz o queijo artesanal, que faz 4, 5 queijos por dia. A gente está falando aí do cara tirar, 60 litros de leite, que é pouco. Às vezes tem nem que tira leite de balde ao pé ainda, entendeu? E faz o queijinho dele. E aí eles criaram um trem, que agora a gente está falando, mas esse povo já falou há muito tempo lá atrás, que chama experiência, né? Mas que tem um termo lá que é a vivência. Agora imagina o seguinte, tem um cara lá na SW4 dele, agora está querendo conhecer o Brasil, e ele vai para a Serra da Canastra. Chegou na Serra da Canastra, o que acontece lá? Eles recebem as pessoas na sexta-feira à noite, aí faz um esquenta lá, come os trem, um frango com quiabo. No sábado, olha que interessante, no sábado essas pessoas dormem lá, né? Geralmente dormem na propriedade, na mesma casa que os donos da propriedade moram. Então você está recebendo um amigo, porque você está colocando o cara dentro da casa, não é verdade? Eu não tenho ainda isso, eu tenho Airbnb, que é outra coisa que é interessante também, mas os caras dormem com vocês, dentro da casa. 4h30 da manhã, todo mundo acorda, inclusive as visitas. E aí, você acorda, o que você vai fazer? Geralmente, a lida de queijo, né? O homem que tira o leite. Então, você, como turista, vai ajudar o cara
tirar leite. Vai lá amarrar o bezerro, vai apartar o bezerro, vai pisar o pé com a botina na bosta, tudo mais. Tudo é experiência agora, gente. Pisar na bosta é experiência, pisar no mijo é experiência, tudo é experiência, entendeu? Agora virou esse nomezinho aí. Bom, depois lá pelas 6 horas da manhã, está ordenhando a vaca, aí tem a queijaria, que geralmente volta as mulheres aí também, né? Porque a mulher, dizem que tem a mão melhor para o queijo, a mão é mais quente. Lá na canastra o pessoal fala muito isso. Aí você vai ajudar a fazer o queijo. Então você vai lá dessorar, vai salgar, vai fazer tudo. Aí toma um café, meio-dia vocês almoçam, depois na parte da tarde vai cuidar do gado, entendeu? Vai tirar silagem, essas coisas, e à tarde vai ter lá um passeio e depois uma janta com a turma que eles reúnem lá de sanfoneiro, umas cachaças, lá pelas 9 horas da noite você dorme de novo. Domingo você repete esse processo, você está dentro de uma imersão. Meio-dia você tem um almoço que finaliza o passeio e aquele queijo que você fez ontem, aquele queijo de ontem, de sábado, eles te dão como conclusão do curso. Certo? R$ 2.800, gente. R$ 2.800. Você acha que esse cara está querendo ganhar dinheiro fazendo queijo? Ou ele está ganhando dinheiro fazendo experiência na propriedade deles, agregando valor? Ele não comprou nem uma vaca a mais, ele não comprou nem mais uma dose de Ivomec, nada. Neguvon também não, entendeu? Continua aquele mesmo padrão, mas olha só como que ele agregou valor à propriedade dele. Imagina se tem lá 6 pessoas. Hoje tem muito produtor que ganha mais dinheiro fazendo essas experiências do que com o próprio queijo. Então, isso serve de muito de exemplo para a gente aqui. No nosso sítio, a gente faz a taxada de mineiridade. Deixa eu ver aqui. Quem já fez taxada de mineiridade aqui? Levanta a mão, pelo amor de Deus. Levanta 2. Então, o que é a taxada de mineiridade? É a nossa visita guiada no nosso sítio. Lá eu vou botar vocês para trabalhar, entendeu? Né, Tati? Então, o que a gente recebe lá? Eu recebo as pessoas na minha casa, na minha casa mesmo, não é um lugar não, a gente recebe na casa, e aí lá eu reúno com as pessoas, conto um pouco de mentira para elas, e aí depois a gente vai para o pomar. No pomar, eu mostro como que a gente faz o manejo orgânico, que é um grande desafio para a gente. Você concorda? Não é muito mais fácil chegar um adubo lá na planta? Aí eu tenho que ficar chegando esterco, eu não sei o que, tudo mais. Concorda que é difícil para a gente? Muito mais difícil. Só que a ponta, lá o consumidor não sabe disso. Ele chega no supermercado, eu quero produto orgânico. Fala, vem cá, filho, vem cá, vamos fazer aqui. Não pode jogar Roundup nesse trem. Então vamos carpir ele aqui, ó. Vamos carpir o mato. Nossa, mas cresceu já de novo. Vamos carpir de novo. É orgânico, não é verdade? Porque a gente tem as nossas dificuldades também. E isso precisa ser contado para eles. E aí depois a gente faz o doce, a fruta que tiver na época lá, a gente descasca, todo mundo vai ajudar, não tem essa, todo mundo ajuda e aí a gente faz. Na verdade, o povo paga para trabalhar, olha só que doideira, não é verdade? Mas eles estão pagando para trabalhar, aí a gente faz o doce, vai tirar a lenha do mato, fazer o doce, depois dar o ponto no doce, e a parte mais legal aqui no nosso caso da doçaria é rapar o tacho, que isso a gente finaliza, é a grande finale, né? Gente, você acredita que tem gente que paga para trabalhar comigo? Eles pagam para trabalhar. Eu boto todo mundo para trabalhar, eu faço esse evento com 1, 2 colaboradores só. O resto é tudo eles que vão trabalhar. Entendeu? E sai feliz da vida, posta no Instagram, e fica feliz, compra doce meu, tira retrato comigo. Mas o que eu fiz? Eu agreguei valor ao que a gente tem de experiência, né? Lá a gente tem essa taxada de mineiridade que geralmente é turística, mas hoje a gente tem ela para evento corporativo, aí eu vou falar um pouco mais do negócio em si, né? E desenvolver uma outra linguagem do pessoal de empresa, e tem ela que eu faço com muito carinho pedagógica também, entendeu? Aí, quando as escolas particulares, obviamente que é pago, a gente está tentando fazer um projeto agora para levar as escolas públicas
para a gente mostrar para essas pessoas também que elas precisam ser impactadas, né? Então, é uma questão social desse empreendedorismo nosso. Então, se eu fosse vocês, iria fazer a taxada de mineraridade. A próxima é Corpus Christi, viu? Então, geralmente é em feriado, né? Bom, agora... Oi? Pois é, ué. Aqui é um exemplo prático dela aqui, né? Você tem um trabalho muito bom, né? Agora, o que a gente pode mais falar de agregar valor à propriedade? Tem um conceito, né? O pessoal do marketing gosta muito desses nomes chiques, né? Mas tem um agora que está arrebentando a boca do balão, chama Farm Hospitality, ou seja, né? Hospitalidade da roça. Gente, nada mais é de que você pegar essa turma que tem dinheiro, tacar na roça, dar um tapa na propriedade e falar assim, vem passar um final de semana com nós. É isso, é isso. Faz isso, não precisa maquiar muito, porque se maquiar demais, eles vão falar assim, isso aqui é fake. Tem que ser bem cuidado, mas não pode ser fake. Então, tem um novo conceito, é uma nova tendência que chama Farm Hospitality. Então, se vocês têm propriedade, gente, é a hora. Né? O que eu estou tentando, né, viabilizar lá no nosso sítio é fazer uns chalezinhos. Eu tenho Airbnb. Tem alguém aí que trabalha com Airbnb na propriedade? Eu vou te contar uma coisa interessante que a gente faz, que eu faço lá no Retiro dos Tachos. Eu viajo muito para fazer eventos ao final de semana, né? Evento gastronômico, que o pessoal me contrata como chefe de cozinha. Eu não sei nem cozinhar, fritar um ovo, mas eu sei fazer doce. Entendeu? Mas eles me contratam, eu vou fazer, então eu vou de chefe, né? E aí eu vou lá, faço doce, faço a taxada de mineridade. E aí a minha casa fica vazia. Gente, eu alugo a minha casa. A minha casa, as minhas coisas. Eu tenho um criado mudo que tem $500 lá. Eu alugo pelo Airbnb aos finais de semana. Então, quando eu estou viajando, eu alugo a minha casa para o Airbnb. Nunca mexeram em nada na minha casa. Às vezes a mulher tem mais essa coisa com a casa. Ah, minha casa, não quero que entre aqui e tudo mais. Minhas roupas, tudo lá, meu dinheiro, tudo, não mexe. Porque o Airbnb tem essa pegada que parece que você está cedendo a sua casa para um amigo, né? Então, é muito diferente. Então, é uma maneira da gente agregar valor. Então, quer dizer, quando eu estou saindo lá, ganhando uns trocadinhos, uns cruzeiros, fazendo doce em evento gastronômico, se a minha casa estiver alugada, é mais uma fonte de renda. Né? Então, eventos, a gente faz essa taxada de mineridade, mas eu alugo também o sítio. Talvez a gente vai ter uma festa junina lá. A gente está tentando fazer o casamento do doceiro caipira com a Nani People. Conhece a Nani People? Entendeu? Fiz uma proposta para casar com ela, gente. Vamos ver se ela aceita. E aí a gente, né, tem o Airbnb, tem as coisas pedagógicas. A gente tem a loja no centro de Poços de Caldas, que a gente leva o produto para lá, para revender. Quem não foi gastar uns cruzeiros, vá, eu acho que vale a pena, né? A gente está criando uma vendinha também lá no sítio. Vamos tentar fazer uma construção de pau a pique, porque tudo isso hoje, gente, gera um valor, né? Você imagina você entrar numa venda que tem um balcão, que tem um baleiro, que tem um negócio que corta a mortandela. É memória afetiva, não é verdade? Nas nossas propriedades a gente tem isso também. Na minha loja não tem balança digital, eu tenho uma balança Filizola lá de 1967. Então, quer dizer, gera essa afetividade. E o ser humano está carente disso, eles estão procurando esse conforto, esse acalento. E nada maior do que isso, do que uma propriedade, porque até 1968 o país era um país essencialmente agrícola. A partir de 68 que ele se torna mais urbano, né? Que a população urbana se torna maior. Então, tudo isso a gente vai pegar em um público de 40, 45 mais, que está com dinheiro, os filhos já estão criados, já estão ganhando dinheiro. Vamos fazer esse povo gastar com nós, entendeu? Vamos receber essa turma na nossa propriedade, vamos contar a nossa história, vamos contar a história do café para eles, porque eles só tomam café lá naquela de Starbucks lá, entendeu? Vamos tomar um café com a gente. Vamos lá no pé do café. Quem já começou a colheita de café aqui? Já começaram? Então, leva eles para fazer uma colheita de café.
Entendeu? Pede para ele fazer, mas não dá a mãozinha, não. Vai ter que puxar no gai. Entendeu? Porque aí vai dar valor. Sabe, todo mundo que sai da minha propriedade fala assim, nossa, mas como que dá trabalho fazer o doce? Entendeu? O doce nosso tem 100 quilos, demora 6 dias para fazer, os braços tudo queimado. A partir do momento que eles levam os respingos de goiabada, aí ele dá mais valor lá. Então, leva na propriedade, fala assim, vamos ter um dia que seja um cafeicultor comigo, por exemplo, na sua propriedade, entendeu? Que eles vão dar mais valor. E aí, quando o preço estiver melhor lá, quando ele estiver sentado na mesa com vocês, eles vão ter certeza que, falam assim, caramba, porque às vezes, quando a coisa está no supermercado, é muito fácil, né, gente? 1 quilo de carne é mais barato do que um litro de cerveja, não é? Geralmente, às vezes, até. Mata o boi, então. Vai lá matar o boi. Vai lá dar uma retada para você ver se é difícil, se é fácil. E o tanto que é difícil, é pesado fazer. Não é verdade? Então, a gente precisa realmente ter essa questão de valorizar e trazer a pessoa para perto. Então, a gente precisa, mais uma vez, contar a nossa história. É isso que a gente precisa, de valorização, de não ser só o produtor daquilo, não é aquilo que só sai da terra, é aquilo que nasce da história que a gente vai contar. A gente precisa sensibilizar esse mercado, a gente precisa sensibilizar essas pessoas. E dessa maneira a gente vai agregar valor ao nosso sítio, à nossa propriedade, né? O que eu acho mais interessante quando as pessoas dizem assim, Glaucio, mas qual que é o seu propósito com isso tudo? É falar o seguinte, é fazer o meu filho preferir goiabada a Nutella. Então, para isso, eu preciso inserir ele também nessa história nossa aqui, para ele se sentir valorizado com isso. Turma, é um recadinho que eu queria falar com vocês aqui, espero que vocês tenham gostado. Espero vocês em Poços de Caldas, entendeu? Agora a nossa loja está aceitando cartão de crédito. Vamos lá gastar um pouquinho, e a próxima taxada que a gente vai ter agora é em Corpus Christi. Se vocês tiverem oportunidade, entra nas nossas redes sociais, que é Doce da Roça, e tem a minha pessoal, que eu mostro um pouco mais agora da minha vida lá na roça, que é o Doceiro Caipira. Recentemente a gente fechou uma parceria com a Macifexo, porque eu comprei de um bendito de um cinquentinho, gente. Então, o cinquentinho agora está mais famoso do que eu. Então, eu espero vocês lá, bater um papo também, tomar um café, né, bater uma prosa. Às vezes, quando eu não estou viajando, eu estou na loja aos finais de semana. Tá joia? Muito obrigado, um abraço para todos no coração. Valeu. Ô, primo, obrigado mais uma vez, né, pela tua presença. Quantos seguidores nós estamos no Instagram? Se vocês seguirem todo mundo, vai bater 200 mil. Olha aí, muito bom. Primo, obrigado mais uma vez pela presença, pela disponibilidade também de vir. Cadê a turma lá? Vamos lá. Opa, volta. Boa. Tirei. Ih, eu acho que já tiraram ali. Dá para voltar. Obrigado mais uma vez, né? Parabéns pela história também. A gente fica feliz sempre de ter aí um irmão, né? Tá do ladinho aqui, Poços de Caldas. Gente, só vou falar uma coisa, né? O Júnior pediu uma incumbência para ele, mas como vocês estão aqui, eu já vou abrir aqui. Posso falar? Entendeu? Como eu gosto muito de São Paulo, né? Eu queria arrendar um sítiozinho aqui, viu? Se alguém tiver um pedacinho de terra, eu tô querendo arrendar um sítio. Ah lá, pronto, olha lá. Porque vocês estão num momento muito bom também da Secretaria de Turismo, entendeu? Vocês estão em muita ascensão. Eu quero vir pro lado de cá também. Tem um pedacinho de terra. Muito bom. A Luzia tá em grama, já levantou a mão, né? Alcinho aqui, olha lá. Gente, mais uma vez, obrigado.